Vamos lá, meus amigos. Olha só. Bom, o que é que nós temos aqui, ainda falando sobre a lavagem? O que é que nós temos quando a gente fala, então, sobre as fases da lavagem? Fases da lavagem. Vejam só. Quando a gente fala sobre as fases da lavagem, a gente precisa chamar a atenção para o seguinte. Nós temos alguns momentos para caracterizar esse processo de lavagem de dinheiro. E é até importante, né, nós chamarmos a atenção aqui. Eu não comentei no começo, mas eu faço o comentário agora. Comento aqui que quando a gente fala na lavagem, existem alguns países, meus amigos, que adotam outras modalidades, outras expressões, né? Então, por exemplo, na lei portuguesa, e aí vou citar particularmente de Portugal, porque a mesma língua que a nossa, lá se fala em branqueamento de capitais. Branqueamento de capitais, né? Alguns outros países também utilizam a mesma expressão. Na França é blanchiment d'argent, né? Então, blanchiment, branqueamento d'argent, argent é dinheiro, né? Então, blanchiment d'argent, né? Também é a ideia de branqueamento de capitais, né? Branqueamento de valores. Na nossa lei, a gente não utiliza essa expressão e na exposição de motivos ficou claro que evitar a expressão branqueamento por conta de acendradas questões raciais que existem no nosso país e que a expressão branqueamento poderia dar uma conotação que não era desejada e traria discussões que seriam inúteis. A expressão não é minha, a expressão é da exposição de motivos, seriam inúteis para a questão relacionada à lavagem de dinheiro. Então, embora alguns autores no Brasil também utilizem a expressão branqueamento de capitais ou branqueamento de valores, eu, em uma prova, evitaria. Eu evitaria, claro, pode ser que o examinador traga e você não vai considerar errada porque o examinador está trazendo uma prova objetiva. Mas uma prova subjetiva para escrever isto, ou em uma prova oral para falar isso, eu evitaria. Porque, veja, se a exposição de motivos nos diz que essa expressão não é adequada para o Brasil, então, me parece que é uma boa orientação para você seguir na sua prova. Mas eu repito, como alguns países utilizam essa expressão e alguns autores no Brasil também utilizam, então se o examinador lhe trouxer, você não vai considerar que a questão está errada, você vai considerar que o branqueamento é sinônimo de lavagem. Mas eu, para escrever em uma prova subjetiva ou para falar em uma prova oral, jamais utilizaria uma expressão que foi rechaçada pelo próprio legislador na nossa exposição de motivos. Então vamos tomar cuidado com isso aqui, tá? Porque imagina você coloca isso numa prova subjetiva e o examinador vem e diz, não, essa expressão aqui é equivocada porque não foi acolhida na nossa legislação e você perde pontos preciosos porque utilizou uma expressão que alguns autores utilizam, mas não é a expressão do nosso legislador. Então vamos lá, quais são essas fases da lavagem, né, da lavagem de capitais? Bom, a primeira fase, meus amigos, é a fase da colocação. Fase da colocação. A segunda fase é a fase em que se oculta, né? É o ocultar, a ocultação. E a terceira fase em que se integra, a fase da integração. Tá? Então vejam o que é isso. Então, colocação, então a gente coloca o dinheiro, né, em atividade. Nós temos também a ocultação, ou seja, oculta-se a origem ilícita desses valores. Tá? Enfim, a gente oculta essa origem, né, evidentemente aqui dos valores, e nós temos ainda a integração, que ocorre exatamente quando esses valores passam a ser integrados como se fossem valores lícitos. Então vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo que a gente trouxe aqui no primeiro bloco. Primeiro bloco eu citava o exemplo em que eu pratico tráfico de drogas e eu monto ali um restaurante. Aquele restaurante eu dizia, e é até importante repetir o exemplo, né, aqui, mas vamos lá, eu dizia aqui no nosso primeiro bloco, então, o seguinte, eu pratico tráfico de drogas e todo mês eu ganho ali 100 mil reais. Com os 100 mil reais eu invisto ali no restaurante, todo mês eu coloco 100 mil no restaurante para custear o financiamento para financiar, né, para custear ali o funcionamento do restaurante, e o restaurante me dá um faturamento de 80 mil. Então eu dizia que para um empresário honesto parece um péssimo negócio. Claro que, obviamente, o negócio tem o seu tempo de maturação, tem um tempo para encontrar ali o seu ponto de equilíbrio, né? O break-even point, que é o ponto de equilíbrio ali do negócio, mas
pelo menos até o momento, se eu preciso colocar 100 mil e eu tiro 80, é um péssimo negócio, pelo menos no momento, né? Aparentemente é um péssimo negócio. Mas para um criminoso que pega os 100 mil de uma origem ilícita, é um ótimo negócio. Porque ele mete 100 mil ali para pagar o funcionamento do restaurante e ele tem como justificar a retirada de 80 mil, tá? Então, nesse caso, o que é que eu tenho? Quando eu pego o dinheiro do tráfico, né, e eu coloco ali, né, eu estou ali colocando em atividade, eu estou colocando em funcionamento, eu estou colocando no mercado, eu estou colocando à disposição. Aí, quando eu forjo na contabilidade, ocultando que eu estou colocando esse dinheiro ali no restaurante, porque eu dizia, eu pego o dinheiro, aí eu vou pagando fornecedor e empregado em espécie, sem registrar nada, sem colocar na contabilidade, né? Então aí é a fase da ocultação. Quando eu estou pagando, eu estou colocando, é a fase da colocação do dinheiro, dos valores. Quando eu não registro isso na contabilidade, eu estou ocultando a existência desses valores e, consequentemente, a origem ilícita desses valores, e aí depois eu recebo do restaurante o faturamento de 80 mil. Isso que eu recebo é a terceira fase, é a integração, quer dizer, é um dinheiro que está integrado na legalidade, integrado ali como dinheiro lícito, integrado ali, portanto, meus amigos, como se fosse um dinheiro de origem lícita, porque agora eu tenho 80 mil que derivam não do tráfico de drogas, mas do restaurante que eu coloquei como negócio de fachada, tá? Então essas três fases aqui é que são observadas, eu repito, a fase da colocação, a fase da ocultação e a fase da integração são as fases da lavagem de dinheiro, tá? Mais um tópico relevante aqui para nós ainda sobre lavagem. Outro ponto extremamente importante que eu quero trazer aqui sobre lavagem é o seguinte, meus amigos. Quero falar com vocês sobre a questão atinente aqui à acessoriedade do crime de lavagem. Acessoriedade do crime de lavagem. Vamos lá. O fato do crime ser acessório, eu já disse aqui que crimes como lavagem, receptação, né, eu já disse aqui que podem ser chamados de crimes acessórios, ou ainda, meus amigos, lembre comigo, podem ser chamados de crimes parasitários. Parasitários. Né? Parasitários. Então, crime parasitário, eu já disse também, faço questão de reiterar, não é porque sejam crimes de menor importância, é porque são crimes que pressupõem a existência de outro crime. Excelente, pressupõe mesmo. Eu só posso ter lavagem se eu tiver infração penal antecedente. Contudo, é muito importante lembrar que, para que eu condene alguém por lavagem, não há necessidade de ter uma condenação pela infração penal antecedente. Não há necessidade. E vou além. Pode ser que eu tenha uma condenação por lavagem, tendo havido a absolvição na infração penal antecedente. Todavia, vai depender do fundamento da absolvição. Porque perceba, eu absolvi o réu reconhecendo que ocorreu o crime, mas o réu, aquele réu não é o culpado. Não é ele. Mas o crime ocorreu. O crime antecedente ocorreu. Aí lá na lavagem eu digo, olha, você aqui não cometeu o crime antecedente. Mas o crime antecedente ocorreu e você cometeu a lavagem. Pode? Pode. O que é que não pode? É você absolver no processo pela infração antecedente dizendo assim, olha, não ocorreu a infração penal antecedente. E transitou em julgado dizendo que não ocorreu infração penal antecedente. Meu amigo, se você diz que não ocorreu infração penal antecedente, aí não tem como condenar pela lavagem. Ah, mas já tinha havido a condenação pela lavagem. Tudo bem, ingressa com a revisão criminal. Revisão criminal, lembre, é o paralelo que a gente tem aqui no processo penal à ação rescisória lá do processo civil. O que é uma revisão criminal? É uma ação autônoma que objetiva desconstituir a coisa julgada material contrária ao réu. Então, o cara foi condenado pela lavagem. Lavagem pressupõe infração antecedente. Aí lá no outro processo pela infração antecedente, o juiz diz que não ocorreu a infração antecedente e transitou em julgado, aí
Você não pode manter a condenação pela lavagem. Aí precisa se já transitou em julgado a condenação pela lavagem, você precisa ajuizar uma revisão criminal para desconstituir a lavagem. Porque eu não tenho como manter alguém condenado por lavagem quando eu tenho uma decisão judicial transitada em julgado informando que não ocorreu a infração penal antecedente. Então veja. Então, em síntese, para que eu condene alguém por lavagem, eu preciso ter a condenação pela infração penal antecedente? Não. E eventual absolvição por infração penal antecedente repercute em um processo de lavagem? Depende. Se for uma absolvição, por exemplo, por ausência de autoria, né, ou seja, não negou a existência da infração penal antecedente, isso não vai repercutir no processo de lavagem. Mas se é uma absolvição em que se informa que não ocorreu a infração penal antecedente, então não pode haver a lavagem, porque a lavagem pressupõe a existência da infração penal antecedente. Lembro de um julgamento há muitos anos já no Supremo Tribunal Federal, à época contra o ex-deputado Paulo Maluf, à época deputado federal Paulo Maluf. Né? O Paulo Maluf estava sendo acusado pelo crime de lavagem e a ideia era exatamente essa, né? A ideia era que ele teria praticado corrupção quando foi prefeito do município de São Paulo e teria praticado lavagem de dinheiro. Foi uma época em que se disse que ele tinha contas na Suíça e o governo suíço informou isso. Ele disse, não é meu, não tenho dinheiro nenhum no exterior, né? E aí, qual era a tese de defesa dele, né? Uma das teses de defesa no Supremo, né? Ele estava como deputado federal e foi antes, bem antes, muito antes de o Supremo decidir que para que se mantenha foro por prerrogativa de função no Supremo, o deputado ou senador tem que ter praticado o crime em razão de sua função. Isso o Supremo só decidiu em 2018, no julgamento da ação penal 937. Isso que eu estou falando tem muitos anos, né? Mais de 10 anos já, quando o então deputado federal Paulo Maluf estava sendo julgado. E aí a defesa argumentou, eu estou citando esse caso porque foi o leading case no Supremo, né? O que a defesa argumentou foi o seguinte, olha, você só poderia punir por lavagem se você tivesse uma condenação pela infração antecedente, porque senão, dizia a defesa dele, você violaria a presunção de inocência. E o Supremo disse não, nada disso. Eu não preciso ter a condenação pela infração antecedente para condenar pela lavagem. Nada disso, esqueça isso. Para que eu tenha a condenação pela lavagem, basta que eu tenha indícios da infração antecedente. É isso, meus amigos, que a gente chama em doutrina de justa causa duplicada. Duplicada. Vamos entender o que é isso, né? O que é essa justa causa duplicada? Primeiro, lembre comigo o que é justa causa, tá? O que é justa causa aqui no processo penal? O que é justa causa, né? Aqui do processo penal? O que é a justa causa aqui no processo penal? Só para a gente entender, meus amigos, justa causa é o suporte probatório mínimo que embasa a acusação. Justa causa, eu repito, é o suporte probatório mínimo que embasa a acusação. Justa causa é o suporte probatório mínimo que embasa a acusação. O que é que significa isso? Suporte probatório mínimo que embasa a acusação é o mínimo de provas para que se possa iniciar um processo criminal, que é caracterizado pelo binômio prova da materialidade, indícios de autoria ou participação. Então, para começar qualquer processo criminal, eu preciso da justa causa, ou seja, eu preciso de um lastro probatório mínimo, ou seja, eu preciso de um mínimo de provas. A isso se chama justa causa, e aí eu repito, para que a gente tenha qualquer processo criminal, a gente precisa da justa causa, tá? Todavia, meus amigos, todavia, é muito importante que nós tenhamos aqui essa situação, é muito importante que a gente tenha essa situação para a gente compreender que aqui, meus amigos, vejam só, a gente tem a necessidade, na lavagem de dinheiro, de uma justa causa da lavagem e uma justa causa em relação à infração antecedente. Ou seja, para que se comece o processo criminal pela lavagem, eu preciso ter a justa causa, ou seja, um lastro probatório mínimo de que ocorreu a lavagem, e eu não preciso ter uma condenação
sobre a infração antecedente, mas eu preciso pelo menos da justa causa em relação à infração antecedente. É isso que a doutrina chama de justa causa duplicada. Então, se cai na sua prova sobre justa causa duplicada, o que é a justa causa duplicada? É, aqui no caso da lavagem de dinheiro, a exigência de justa causa para o crime de lavagem, ou seja, o lastro probatório mínimo caracterizador da lavagem, e também a justa causa lá da infração antecedente. Basta que eu tenha o lastro probatório mínimo em relação à infração antecedente. Aí é como eu disse, pode ser que corram os processos na mesma vara. Aliás, a própria lei de processo diz que quem decide isso é o juízo competente para a lavagem de capitais. Então, por exemplo, eu atuo em uma vara criminal que é, entre outras coisas, especializada em lavagem de capitais. Né? A vara é especializada em lavagem de dinheiro e crime com o sistema financeiro nacional. Além de pegar a competência geral da Justiça Federal, né? Ou seja, além de pegar os outros crimes, mas é a vara com competência exclusiva para lavagem de dinheiro e sistema financeiro nacional. E nós que somos lá competentes para a lavagem, é que decidimos se nós também vamos julgar a infração penal antecedente. Então pode ser que o juízo da lavagem diga a lavagem atrai a competência para julgar o processo antecedente, o crime antecedente. Mas pode ser que o juízo da lavagem diga, não, a infração antecedente aqui, né, outra coisa, então fica lá no juízo de origem e a gente fica só com a lavagem, tá? Pode acontecer. A vantagem de você ter no mesmo processo é que você evita decisões contraditórias. Ou seja, você evita, por exemplo, como eu disse, que o juiz, no mesmo processo, absolva reconhecendo que não existiu a infração antecedente e condene pela lavagem. Ora, se não existiu infração antecedente, não tem como ter condenação pela lavagem. Mas se correm juízos separados, também não tem problema. Se, porventura, o juízo do processo antecedente absolver porque não existiu a infração antecedente e o juízo da lavagem de dinheiro já tinha condenado, basta ajuizar a revisão criminal para desconstituir a condenação pela lavagem de dinheiro. Agora, não precisa, como eu disse, condenar pela infração antecedente para começar o crime de lavagem. Basta ter a justa causa duplicada, ou seja, basta ter o lastro probatório mínimo em relação à lavagem de dinheiro e também, meus amigos, em relação, obviamente, aqui a infração penal antecedente, tá? É o que a gente chama, como eu disse, de justa causa duplicada, tá bom? Vou avançar, meus amigos. Que mais que a gente tem aqui? Olha só. Feitas todas essas considerações aqui, e foram muitas, agora eu vou partir, então, para a análise, meus amigos, deixe-me apagar aqui, eu vou partir para a análise do tipo penal propriamente dito, tá? Vou partir para a análise, eu repito, do tipo penal propriamente dito. Volte comigo aqui para a tela, então veja que eu volto aqui para a análise do artigo 1º da Lei 9.613. E aí lembre comigo, então, o artigo 1º diz assim: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. Né? Tudo aquilo que a gente já disse aqui, e também lembrar daqueles exemplos que a gente trouxe, do sujeito que pegava o dinheiro para jogar na loteria, do sujeito que pegava o dinheiro para montar um restaurante de fachada, enfim. Né? Então, vamos lá. Dito isto, mas abrindo só uma observação, os especialistas em lavagem de dinheiro, eles identificam algumas atividades em que acontece com mais frequência a lavagem. Pelo amor de Deus, isso não é nenhum indício de que quem atua nessa área comete qualquer tipo de crime. Muito pelo contrário, a gente sabe que a larga maioria dos profissionais é constituída de profissionais honestos, né, que trabalham licitamente. Mas existem algumas atividades em que, eu repito, a grande maioria é de profissionais honestos, mas que tem uma predileção daqueles que querem praticar a lavagem de dinheiro. E aí entram, por exemplo, algumas atividades, como por exemplo que eu mencionei aqui, de montar restaurantes,
pousadas, de montar aqui a própria lavanderia, que hoje, né, bem menos, mas acontece também, trabalhar com obras de arte, trabalhar com veículos, né, são bastante comuns. Por que isso? Se a gente parar para pensar, tem uma explicação lógica. É que, por exemplo, nesses casos, né, por exemplo, trabalhar com pousadas, hotéis, restaurantes, tem muitos pagamentos que são feitos a fornecedores em valores pequenos, em valores que podem ser fracionados, relativamente pequenos, né? Quando eu digo pequenos, eu estou dizendo, não são milhões, né? Então, valores relativamente pequenos. E como são valores relativamente pequenos, é mais fácil você driblar a fiscalização, é mais fácil você pagar em espécie, é mais fácil você, de algum modo, fazer movimentações bancárias que não despertem a atenção das instâncias de controle. Então, isso desperta uma atenção. E no que se refere a mercado de obras de arte, né, tem alguns fatores que conduzem a isso, mas um dos fatores que conduzem a isso é o fato de que você não tem critérios muito objetivos para a precificação da arte. Então, você consegue, de algum modo ali, enfim, estabelecer o preço que você quer para fazer movimentações financeiras. E eu repito, pelo amor de Deus, é claro que a larga maioria dos profissionais que atuam nessa área são pessoas honestas, trabalhadores. O que eu estou dizendo é que essas possibilidades fazem com que uma minoria de criminosos se interesse por determinadas áreas, e essa é uma delas, tá? Bom, voltando aqui, então aqui a gente tem, meus amigos, a Lei 9.613, a gente viu aqui, e aí eu quero trazer aqui para vocês algumas características. Primeiro, em relação a esse tipo penal, vamos analisar aqui os sujeitos desse tipo penal, vamos analisar também os objetos do tipo penal, e vamos analisar também o núcleo do tipo penal. Vamos lá, olha só. Primeiro, sujeitos do tipo. Quando eu falo em sujeito ativo, eu estou perguntando então quem pode praticar esse crime. E aí lembre, meus amigos, que quando a gente fala em sujeito ativo, nós estamos aqui falando de situação em que a gente se pergunta se o tipo penal exige ou não alguma característica específica desse agente. Agente é sinônimo de sujeito ativo, lembre comigo. Então, assim, lembre que existe uma classificação dos crimes para isso. Quanto ao sujeito ativo ou quanto ao agente, nós podemos também utilizar essa expressão. Lembre que o crime pode ser, então, crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Quando é que o crime é categorizado como crime comum? Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer agente, ou seja, não se exige nenhuma qualidade especial do agente, não se exige dele nenhuma característica específica. Qualquer um pode praticar. Esse é o crime comum. O crime próprio é aquele que exige uma característica especial do agente, como acontece, por exemplo, lá no crime funcional, né, o crime praticado por funcionário público em razão de sua função. E o crime de mão própria é aquele que não admite coautoria. Até admite a participação, mas não admite a coautoria, tá? Como, por exemplo, o crime de reingresso de estrangeiro expulso, né, do artigo 338 do Código Penal. Tá, feitas essas considerações, aí eu volto aqui para a lavagem. Eu pergunto, o crime de lavagem, que está aqui na outra tela, deixe-me colocar aqui. O crime de lavagem, que aparece aí no artigo 1º, ele é um crime comum, ele é um crime próprio ou ele é um crime de mão própria? Meus amigos, a toda a evidência, aqui nós temos um crime comum, ou seja, um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não se exige nenhuma qualidade especial do agente, nenhuma característica específica do agente. Inclusive, como nós dissemos, o próprio autor ou partícipe da infração penal antecedente pode ser autor aqui ou partícipe da lavagem de dinheiro. Ou seja, criminalizamos a autolavagem. Então, sujeito ativo do crime de lavagem, qualquer pessoa, não se exige qualquer característica ou qualidade especial do agente. Tá bom? Que mais? Volte comigo aqui para a tela, olha só. Ainda, meus amigos, ainda aqui, veja só. E sujeito passivo desse crime? Quando a gente fala do sujeito passivo, a gente pode ter o sujeito passivo direto e o sujeito passivo indireto. Lembre comigo, o sujeito passivo direto também é chamado de sujeito passivo imediato
imediato, lembre isso comigo, né? Sujeito passivo direto ou sujeito passivo imediato. Também chamado, meus amigos, de sujeito passivo eventual. Então, sujeito passivo direto ou imediato ou eventual. O que é isso? É a vítima, ou seja, é o titular do bem jurídico que é lesionado ou exposto a perigo de lesão, tá? Então eu repito, a vítima. E aqui, quem é a vítima? Quem é o sujeito passivo direto? Por enquanto, eu vou deixar essa pergunta de stand-by. Por quê? Saber quem é o sujeito passivo direto é saber quem é o titular do bem jurídico, tá? E para saber quem é o titular do bem jurídico, eu preciso saber qual é o bem jurídico. Bem jurídico é o objeto jurídico. E daqui a pouco eu vou chegar lá para demonstrar que existe uma grande controvérsia sobre isso, sobre qual é o bem jurídico aqui no crime de lavagem. Mas eu já lhe antecipo que, a depender da corrente doutrinária que você vai aderir, o sujeito passivo direto pode ser ou a sociedade ou o Estado. A depender da corrente doutrinária e, portanto, a depender do bem jurídico que você considerar, o sujeito passivo direto será ou a sociedade, ou seja, a coletividade, ou o Estado. Tá? Agora, uma coisa é certa. Em relação ao sujeito passivo indireto, aí, meus amigos, não há dúvida nenhuma. Aí não há dúvida nenhuma. Sujeito passivo indireto também é chamado de sujeito passivo mediato ou ainda chamado de sujeito passivo constante. E o nome é constante justamente porque nunca muda, é sempre o mesmo. Sujeito passivo indireto sempre será o Estado. Em todo e qualquer crime, o sujeito passivo indireto é o Estado, em todo e qualquer crime. Veja que em alguns crimes, o Estado vai figurar como sujeito passivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque indireto ele sempre é, sempre, em toda e qualquer situação. Tá? Então, em alguns casos, o Estado será sujeito passivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá bom? Então, tá, mas qual é o objeto jurídico, né? Vamos então falar dos objetos. Quando a gente fala dos objetos, a gente precisa diferenciar objeto jurídico de objeto material do tipo penal. Qual é o objeto jurídico, qual é o objeto material? Bom, eu estou vendo que o prazo desse bloco está se esgotando e eu vou caminhar para encerrar esse bloco porque, meus amigos, vejam, como eu dizia, aqui a gente tem uma controvérsia doutrinária. A gente tem uma controvérsia doutrinária aqui para saber qual é o bem jurídico que se pretende tutelar. Como não vai dar tempo de falar das 3 correntes doutrinárias agora no finalzinho desse bloco, então eu fecho esse bloco e daqui a pouco eu volto complementando isso aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.